professoras e professores! Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 6º ano de Língua Portuguesa, texto 9, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a carta de solicitação, que pertence ao campo da vida pública. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática, que valem um destaque a mais, são as EF 69 LP 20 e EF 67 LP 22, e os descritores são os D6 e D12. As habilidades em destaque se referem ao posicionamento em relação a conteúdos veiculados em práticas não institucionalizadas de participação social, que pretendam denunciar, expor uma problemática ou convocar para uma reflexão-ação, relacionando esse texto-produção com seu contexto de produção e relacionando as partes e semioses presentes para a construção de sentidos, e se referem também à produção, revisão e edição de textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da comunidade, justificando pontos de vista, reivindicações e detalhando propostas, levando em conta seu contexto de produção e as características dos gêneros textuais em questão. Os descritores em destaque se relacionam com a identificação do tema de um texto e com a identificação da finalidade de textos de diferentes gêneros. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Sugerimos que providenciem antecipadamente alguns objetos que apresentem defeitos ou que precisem de reparos. Esses objetos serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática que se relaciona diretamente com o gênero textual que será estudado. A proposta dessa atividade é que seja feita em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a leitura da Super Dica, aproveitem para observar o nível de fluência leitora do aluno que a realizará. Após a leitura da Super Dica, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Vamos agora para a proposta da atividade 2.
Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vale ressaltar a importância da leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 1, pois ela favorece uma relação mais direta entre leitor e autor e uma captação mais efetiva do significado do texto. A sua prática constante deve ser incentivada para que se desenvolva o gosto pela leitura, o que incidirá na formação de leitores fluentes. Realizem a leitura sugerida com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é coletiva, aproveitem para observar quais são os conhecimentos dos alunos acerca do gênero textual carta de solicitação e ampliem esses conhecimentos comentando sobre as principais características desse gênero. A proposta para a resolução da questão 4 é individual. Durante esse momento, observem o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Ao final, proponham um compartilhamento das respostas promovendo um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais?, aproveitem para observar o nível de fluência leitora do aluno que a realizará. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a leitura do texto apresentado na questão 1, foi proposta uma leitura compartilhada. Incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para alguns deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Ressaltamos que essa leitura tem por objetivo desenvolver a competência leitora, possibilitando também uma ampliação de compreensão do texto e a construção de novos sentidos. Professoras e professores, vocês também podem participar desse momento, realizando a leitura com fluência e entonação adequadas. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Já a proposta para a resolução das questões 3 e 4 é individual. Observem o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas proposto na questão 5, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 6 e 7. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento Produzindo Texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento Compreendendo o Texto.
os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores. Na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de realizarem a leitura coletiva do texto do quadro Só para Lembrar, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Ao final, destaquem que a carta de solicitação é um gênero textual marcado pelo teor argumentativo que busca solicitar que algo seja resolvido. Nesse sentido, é muito importante que os argumentos utilizados pelos alunos estejam bem embasados e sejam convincentes para que seja atingido o objetivo da escrita. Professoras e professores, por se tratar de um gênero que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual Carta de Solicitação. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 2 e 3. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente dicionários, exemplares da Constituição Brasileira, Código Civil e quaisquer outros materiais que possam auxiliar os alunos na escrita da carta de solicitação. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu analiso e finalizo o texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita, desde cedo, o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa.
Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo.